As falsas doutrinas e o Evangelho da Graça. O bom combate. Timóteo capítulo 1. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários e para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para que for contrário a sã doutrina, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel no ministério. Então aqui o apóstolo Paulo avisou Timóteo. Ó Timóteo, fica de olho aí, hein? Porque vai ter gente que vai ensinar outra doutrina. Doutrina de homens, né? Doutrina de demônio. Igual o tempo de hoje. A doutrina do homem. Né? A Bíblia não é o que nós achamos. A Bíblia não é o que o pastor acha. A Bíblia não é o que o ancião acha, o pregador acha, que a pregadora acha, que a pastora acha, a apóstola acha, que o apóstolo acha, que o reverendo acha. A Bíblia não é o que o homem acha, não. A Bíblia é a palavra de Deus e é uma só, não tem duas. Então por isso que Paulo falou para Timóteo, toma cuidado, Timóteo, que vai vir outros aí querendo pregar outra doutrina. E aqui diz mais, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. Então aqui o Paulo está advertindo o Timóteo. Olha, vai ter muita gente fingindo, hein? Vai ter muita gente fingindo, você fica de olho bem aberto, que vai ter muita gente fingindo, hein? É o tempo de hoje. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contenda. Tá vendo aí? Né? O Paulo falou para Timóteo, ó, alguns desviou e se entregou às contendas, né? Igual nós estamos vendo aí no YouTube, no Facebook, em tudo quanto é rede social, né? Os contendeiros, que prega outra doutrina que não está na Bíblia. Tudo aquilo que não está na Bíblia não é de Deus. Nós temos que ler o que está na Bíblia. Querendo ser doutores da lei. Isso aí tá cheio, né? Ah, eu sou doutor fulano, doutor pastor fulano, doutor ancião, cooperador, doutor diácono, doutor presbítero, apóstolo, reverendo.
A Bíblia não tem doutor, não. O mestre é só um, o mestre é Jesus. E aqui diz que esses contenderam, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que diziam, e nem o que afirmavam. Então eles não entendiam nada, era igual os fariseus, tudo sepulcaiado, oco, eram tudo oco. O sepulcro onde põe o defunto, ele é oco por dentro, não tem nada. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto que a lei, olha o alerta que o Paulo falou, né? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não foi feita para quem é justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, e para os parricida e matricida, para os homicida, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a sã doutrina, conforme o evangelho da graça, do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então a lei foi feita para os injustos, e todos aqueles que se arrepender, diz a Bíblia, aqueles que se arrepender de corpo, alma e espírito, vão herdar o reino de Deus, né? Os que se arrepender. E aqueles que não acreditar que Jesus veio em carne e osso e não se arrepender, não vai herdar o reino de Deus, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, né? Alguns que têm ouvido a palavra de Deus não têm deixado o joinha, não sei porquê, né? A gente não tá falando palavrão, né? A gente não tá xingando, né? Igual outros canal que manda as pessoas catar coquinho, catar mula no jegue, né? E muitas pessoas aí não dá nem um joinha para quando tá lendo a palavra de Deus, né? É incrível. Então deixa o seu joinha aí. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus, deixa o seu joinha, que é muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas, né? Então tome muito cuidado com as doutrinas de demônio, com os falsos mestres, com os falsos doutores. Inclusive aqui no, acho que está em Pedro. É, Pedro 2:2. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, igual ao tempo de hoje. Curava, fazia sinais, curas, maravilhas. Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Né? Então, a Bíblia fala, cuidado com os falsos doutores, com os falsos mestres, que eles vão para a perdição e quer levar muita gente com eles. Essa é a mensagem dessa manhã gloriosa. Uma ótima noite a todos, uma ótima tarde a todos e um ótimo dia a todos.